Oi, pessoal. Espero que vocês estejam muito bem. E espero que vocês tenham tentado fazer as questões que eu passei da atividade passada. Trouxe aqui o gabarito para vocês. A primeira questão, ela falava o seguinte. Ela dizia, suponha que você leve 45 segundos para percorrer 100 metros por um corredor longo e reto até o portão de embarque de um aeroporto. Na marca dos 100 metros, você percebe que não foi ao banheiro e volta 25 metros pelo mesmo corredor, levando 10 segundos para percorrer a distância. Encontre o módulo da sua velocidade vetorial média e da sua velocidade escalar média e a velocidade escalar média de seu percurso. Note que ele quer o módulo, porque a gente aprendeu que velocidade é uma grandeza vetorial, então ela possui módulo, direção e sentido. A velocidade, ela indica tanto a rapidez quanto para onde a partícula está indo. Só que existe um detalhe aqui, que é a definição de velocidade escalar média, que muitas vezes isso se torna confuso, né? Porque a unidade SI da velocidade escalar média é a mesma unidade da velocidade vetorial média, que é metros por segundo. Só que, diferente da velocidade vetorial média, a velocidade escalar média ela não tem direção e é sempre expressa com um número positivo. A distinção entre as definições de velocidade vetorial média e velocidade escalar média é que a velocidade vetorial média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. É uma grandeza, de fato, vetorial. Enquanto a velocidade escalar média é a distância dividida pelo intervalo de tempo, é a distância percorrida. Então, é apenas uma grandeza escalar. Então, isso traz alguma confusão até pelo nome, ser semelhante, muitas vezes até fica confuso. A unidade é a mesma, mas de fato qual é a diferença? A velocidade vetorial média é o deslocamento pelo tempo, que é uma grandeza vetorial, que você precisa de todas as informações, módulo, direção e sentido, e a velocidade escalar média, ela não tem direção, ela é sempre expressa como um número positivo, é a distância percorrida pelo intervalo de tempo. Então, com esses dados, vamos aqui para a descrição do nosso problema. Primeira questão. Você parte aqui da origem, que a gente vai chamar do ponto zero, que é a origem do seu sistema de coordenadas. Está em uma dimensão, então só tem o eixo x, vai até 100 metros. Aqui é o portão de embarque. Então, quando chega aqui nos 100 metros, você percorre esse espaço em 45 segundos. E nos 100 metros, você percebe que não foi ao banheiro e volta 25 metros. Ora, se você estava em 100 metros, voltou 25 metros, então esse intervalo aqui foi 10 segundos para percorrer essa distância. E você voltou para o ponto que estava a 75 metros da sua origem, do zero. Então, ele quer o módulo, então a gente não vai se preocupar nem com orientação, nem com direção, nem com sentido, apenas com o valor absoluto. Então, da velocidade vetorial média, a gente tem que Vm vai ser igual a ΔX, que é o deslocamento, dividido pelo tempo, intervalo de tempo. O deslocamento é o espaço final menos o espaço inicial, o espaço final é 75 metros, e o ΔT, o espaço inicial é 0, e o ΔT é a soma desses dois intervalos de tempo, 45 segundos e 10 segundos, que dá 45 mais 10, 55 segundos. Então, o ΔX, que é o x final menos x inicial, dividido pelo ΔT, que dá 1,36 metros por segundo. E a velocidade escalar média é a distância, é a velocidade escalar média, eu vou chamar de VAM, é a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. É diferente da velocidade vetorial média, que é o ΔX. Então, aqui é a distância percorrida dividido pelo ΔT.
A distância é todo o percurso. Então, você andou 100 metros, depois voltou 25 metros. Então, é 100 mais 25 metros. E o intervalo de tempo é o mesmo, que é 45 segundos mais os 10 segundos, que dá 55 segundos. Então, a velocidade escalar média é 125 metros dividido por 55 segundos, que dá 2,27 metros por segundo. Bom, a questãozinha que aborda a diferença entre a velocidade vetorial média, que é uma grandeza vetorial, que eu preciso de uma autodireção em sentido, e a velocidade escalar média, que é apenas a distância percorrida pelo tempo. Não tem direção, é expressa por um número positivo, e é diferente da velocidade vetorial média, que depende do ΔX. O ΔX é o x final menos o x inicial. Bom, espero que vocês tenham acertado essa questão. A próxima. A segunda questão, ele fala: encontre o deslocamento, a velocidade vetorial média e a velocidade escalar média de um carro entre as posições A e F da figura, a partir dos dados a seguir. Bom, a gente tem esse carro que a gente está considerando como sendo a partícula, partindo do instante inicial, em t igual a 0, e um xa igual a 30 metros, indo até um ponto final de t igual a 50 segundos e x final menos 53 metros. Então, aqui, segunda questão, ele pede o ΔX. Para isso, a gente tem que identificar o x inicial, que é o xa, que é 30 metros, e o x final, que é o xf, que é igual a menos 53 metros. Então, ΔX é igual a x final, que é o ponto F, menos x inicial, que é o do ponto A. Então, o ΔX vai ser igual a menos 53 menos 30 metros. Então, o ΔX vai ser igual a menos 83 metros. Esse aqui é o deslocamento. Ele pede ainda a velocidade vetorial média. Vetorial média. A velocidade vetorial média vai ser, eu escrevi Vxm, que é Vx indicando que está ao longo do eixo x, m de média, é ΔX sobre ΔT, que é ao longo de uma dimensão. O ΔX é menos 83 metros e o ΔT é 50 segundos. Note que bastava escrever Vm aqui, né, de V médio. Menos 83 dividido por 50 dá menos 1,7 metros por segundo. Esse sinal negativo velocidade escalar média é dada pela distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Então, de A para B, o objeto percorreu de 30 para 52, 22, né? 22 metros de A para B. De B para F, note que do ponto B ao zero, nós temos 52 metros. E do ponto D, que é 0, a F, nós temos 53 metros. Então, fica 52 mais 53, fica 105 metros. Então, basta somar o x do B e o x do F. Distância percorrida, então, é positivo, né? Então, aqui dá 22 mais 105, 105.
127 metros. Então, a velocidade escalar média é igual à distância percorrida, que é 127 metros, dividido pelo tempo, que é 50 segundos. Note a diferença entre a velocidade vetorial média e a velocidade escalar média. A velocidade escalar média dá 2,5 metros por segundo. Então, a velocidade vetorial média é uma grandeza vetorial, a velocidade escalar média é uma grandeza escalar. Na física, há uma distinção entre essas duas quantidades, entre velocidade escalar média e velocidade média, ou velocidade vetorial média. E muitas vezes a gente não fala velocidade vetorial média, fala só velocidade média. Então, quando fala velocidade média, você subentende que é a grandeza vetorial, velocidade média ΔX sobre ΔT que ele quer. Mas se ele falar explicitamente velocidade escalar média, é porque ele quer essa grandeza escalar, essa quantidade positiva, que você não está interessado em direção. Não tem direção. É apenas a distância percorrida pelo intervalo de tempo. Bom, respondemos assim os 3 itens e espero que vocês tenham acertado essa questão também. A próxima questão ele fala: uma partícula se move ao longo do eixo x, sua posição varia no tempo de acordo com a expressão. Então, x é a função do tempo, x é menos 4t mais 2t ao quadrado, onde x é dado em metros e t é dado em segundos. Determine o deslocamento da partícula nos instantes de tempo t igual a 0 a t igual a 1 e t igual a 1 segundo a t igual a 3 segundos. Item B, calcule a velocidade média durante estes dois intervalos de tempo. Então, ele quer o deslocamento e a velocidade média. Terceira, né? Bom, x é menos 4t mais 2t ao quadrado. No item A, ele quer o deslocamento da partícula nos intervalos de tempo. Então, deslocamento para o intervalo de tempo de t igual a 0 segundos até t igual a 1 segundo. Em t igual a 0, o x é igual a 0. Em t igual a 1 segundo, basta substituir, né? O x é igual a menos 4, que multiplica 1, mais 2, que multiplica 1 ao quadrado. Então, esse aqui é a posição x para um tempo t igual a 0 e x para o tempo t igual a 1, que é menos 2 metros para o tempo t igual a 1. Para o tempo t igual a 3 segundos, são os tempos de interesse, o x vai ser igual a menos 4 vezes 3, mais 2 vezes 3 ao quadrado, ou seja, basta substituir o tempo t e a gente tem o x para cada instante de tempo. Para o tempo t igual a 3, o x é 6 metros. Então, agora que eu conheço o x, a posição para cada instante de tempo, eu calculo o deslocamento, que é a variação. Então, de t igual a 0 a t igual a 1 segundo, a gente tem que o ΔX é o x para t igual a 1 menos o x para t igual a 0, que é o x final menos o x inicial, que dá menos 2 menos 0, que é igual a menos 2 metros. Para um instante de tempo de t igual a 1 segundo a t igual a 3 segundos, o meu ΔX agora é o x final, que é para o tempo igual a 3, que é 6, menos o x inicial, que é para o tempo t igual a 1, que é menos 2. Então, fica x final menos x inicial, 6 menos menos 2. Lembra que é o final menos o inicial, mas o teu inicial já é negativo, então fica menos com menos. 6 menos menos 2 dá 6 mais 2, 8 metros. Note que os deslocamentos é apenas a variação das posições em cada instante de tempo. Achamos os deslocamentos, ele pede no item B a velocidade média. A velocidade média é o ΔX sobre ΔT. Então, eu já tenho os intervalos de tempo e tenho o deslocamento. Então, de t igual a 0 a t igual a 1 segundo, esse ΔT de 1, nós temos que a velocidade média é igual a ΔX, que é menos 2, dividido pelo intervalo de 1 segundo, que é final menos o inicial, 1 menos 0 dá 1, dá menos 2 metros por segundo. O outro intervalo de tempo, que é de t igual a 1 segundo a t igual a 3 segundos,
a velocidade média vai ser o ΔX, que é 8 metros, dividido pelo ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial, que é 3 menos 1 segundo, que dá 2. Então, fica 8 dividido por 2, 8 metros dividido por 2 segundos, que é igual a 4 metros por segundo. E que é metros por segundo, não esquecer das unidades do SI. Então, identificamos o item A e o item B. Se eu quisesse colocar ainda o item C, poderíamos incluir aqui, que eu não coloquei, mas seria interessante, já que a nossa função x é função do tempo, seria para que você encontrasse a velocidade instantânea. Então, encontre a velocidade instantânea. Vamos inserir mais um item aqui. Instantânea da partícula. Então, encontre a velocidade instantânea da partícula em t igual a 2,5 segundos. Bom, a gente viu que a velocidade instantânea é aquela em um determinado instante de tempo. Eu faço esse ΔT muito curto, no limite em que o ΔX, em que o ΔT tende a zero, a gente tem que a velocidade é a derivada de x em relação ao tempo. Lembram disso, né? Então, basta derivar em relação ao tempo. Menos 4t, derivado fica menos 4 em relação ao tempo, mais a derivada de t2 é 2t. Então, fica mais 2 vezes 2t, que fica 4t. Então, para t igual a 2,5 segundos, a velocidade é igual a menos 4 mais 4, que multiplica 2,5 segundos. Então, aqui fica menos 4 mais 4 que multiplica 2,5 fica 6 metros por segundo, que é menos 4 mais 10, 4 vezes 2,5, que fica 6 metros por segundo. Note que para a velocidade instantânea não tem o índice, o m, o e, o x, não tem índice nenhum. E a velocidade instantânea é o limite quando o ΔT tende a zero de ΔX sobre ΔT. É naquele instante de tempo. Então, a gente deriva a tua função, a função x, em relação ao tempo. E é a partir da derivada que a gente encontra a velocidade instantânea. Então, a gente deriva a função. Aí, a gente usou aqui a derivada de t em relação a t, que é 1. Então, fica menos 4 vezes 1, e a derivada de t ao quadrado, que é 2t. Então, multiplicado pelo 2 fica 4t. Espero que vocês tenham acertado essa questão. Incluí mais um item aqui. E vamos para a próxima. Quarta questão. Uma cientista está estudando a biomecânica do corpo humano. Ela determina a velocidade de um sujeito experimental, enquanto este corre ao longo de uma linha reta, em razão constante. A cientista dispara o cronômetro no momento em que o corredor passa por um dado ponto, e para o cronômetro depois que o corredor passa por outro ponto, distante 20 metros. O intervalo de tempo indicado no cronômetro é 4 segundos. Qual é a velocidade do corredor? Ora, a velocidade, quando ele está colocando aqui só a velocidade, fica subentendido que é a velocidade média, né? Eu já comentei que quando é velocidade escalar média, ele deixa explícito escalar. Então, aqui ele quer a velocidade média do corredor, que é o deslocamento pelo tempo, ΔX por ΔT. E o ΔX já foi dado no problema, porque ele dá um intervalo de x do ponto inicial ao ponto final, que é quando ela liga e desliga o cronômetro. Então, esse ΔX eu já tenho que é 20 metros e tem um intervalo de tempo de 4 segundos. Para o item B, ele pergunta, se o corredor continuar seu movimento após o cronômetro ser parado, qual a posição dele após 10 segundos? Como ele quer a posição no futuro, você tem que conhecer a posição como função do tempo, para que no tempo futuro você substitua lá o tempo e identifique essa posição. Então, você precisa ter uma equação para x em função do tempo. E a gente já viu, vocês conhecem, que é a que determina x final igual a x inicial mais velocidade vezes tempo. E essa velocidade é constante. Lembrando que essa velocidade é constante aqui porque ele fala que ele corre ao longo de uma linha reta em razão constante. Então, se ele corre em razão constante, isso afirma que o sujeito possui uma velocidade constante. Então, vamos aqui para a quarta questão. Como ele pede no item A a velocidade do corredor, e esse camarada percorre
um deslocamento do ponto inicial ao ponto final, que é o ponto 1, que é quando ela liga o cronômetro, dispara o cronômetro, até o ponto 2, quando ela para o cronômetro, esse deslocamento é 20 metros, o tempo é 4 segundos, então, item A, velocidade média, ou velocidade, é ΔX sobre ΔT, que é 20 metros, dividido por 4 segundos. Coloquei aqui 20 menos 0, porque é o final menos o inicial, mas bastava escrever só 20 metros de ΔX, que dá 5 metros por segundo. Item B. Ele quer, se o corredor continuar seu movimento após o cronômetro ser parado, qual a posição dele após 10 segundos. Então, aqui vai ser após t igual a 10 segundos, x final é igual a x inicial mais velocidade vezes tempo. Essa velocidade, ela é constante, então não muda, vai ser 5 metros por segundo. Aqui é o nosso instante x igual a 0, que é o meu xi, porque eu vou começar a contar o meu movimento após o cronômetro ser parado, então esse vai ser a minha origem, 0. Velocidade é 5 metros por segundo e o tempo é 10 segundos. Então, o x final, que é x igual a 0 mais 5 vezes 10, que dá 50 metros. Acho que esse aqui todo mundo acertou, né? Bom, aqui na questão, imagine uma partícula se movendo com velocidade escalar constante, em uma trajetória circular. Se a velocidade escalar é 5 metros por segundo e o raio da trajetória é 10 metros, calcule o intervalo de tempo necessário para a partícula completar uma volta ao longo do círculo. Ele quer aqui o período, né, o tempo. Se ele está falando de velocidade escalar, então a distância é percorrida pelo tempo. Então, a distância percorrida é a distância percorrida para a partícula descrever a trajetória circular. Lembrando que o comprimento de uma região limitada por circunferência é calculado através da expressão que o comprimento é igual a 2πr. Então, a gente conhece o comprimento da trajetória, que é 2πr, eu conheço o raio, conhecemos a velocidade, que é constante, então a gente consegue identificar o tempo, o período, que é o intervalo de tempo para que uma volta seja completa, para que a partícula realize uma volta completa. Então, aqui, a última questão, a quinta questão, nós temos aqui uma trajetória circular de raio r, a velocidade escalar ela é constante, essa velocidade tangencial, né, que descreve a trajetória circular, e essa velocidade escalar, ela é constante. Se estamos tratando de velocidade escalar, a gente descreve essa velocidade como sendo a distância percorrida pelo intervalo de tempo. A distância percorrida para que essa trajetória seja completa é o comprimento. Então, essa distância vai ser 2πr, comprimento do trajetória circular. Então, esse d é 2πr e o ΔT é o que a gente quer encontrar. Então, ΔT é 2πr sobre
V. ΔT é 2 vezes π vezes o raio, que é 10 metros, dividido pela velocidade, que é 5 metros por segundo. Então, o metro cancela com metro, sobe o segundo. ΔT é 12,6 segundos. Essa questão aqui eu acho que vocês acertaram, né? Espero que sim. Espero que vocês tenham acertado boa parte das questões, ou melhor, todas as questões. Essas questões foram de um nível, sim, básico, porque nós vimos isso em sala, e vocês têm total condição de conseguir resolver essas questões facilmente. Mas se porventura tiveram dificuldades, não tem problema, revisem o conteúdo, revisem o material e refaçam as questões. Bom, pessoal, mais atividades em breve disponível para vocês aí. Bons estudos e fiquem bem.